Agora é oficial. As Forças Armadas brasileiras mandam um recado para Lula, que não seguirá com sua política ideológica, e confirmam aliança e parceria estreita com os Estados Unidos ao lado de Donald Trump. As Forças Armadas brasileiras vivem hoje um momento de tensão geopolítica e também de reafirmação estratégica. Em meio à crescente crise diplomática e comercial entre o governo brasileiro e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os altos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tomaram uma decisão clara e direta: manter o firme alinhamento estratégico, militar e tecnológico com os Estados Unidos e com os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ignorando completamente a postura ideológica do governo federal. Quem acompanha o canal Militarizando o Mundo no YouTube já viu esse alerta sendo feito há semanas. Foi aqui que eu revelei, com base em fontes militares e oficiais com quem mantenho contato direto, que os comandos das Forças Armadas não pretendem seguir a linha ideológica e geopolítica do governo Lula, que tem se aproximado abertamente de regimes como o da China e da Rússia. Essa resistência dos militares brasileiros à aproximação com regimes autoritários asiáticos, como Pequim e Moscou, é baseada em 3 pilares centrais: doutrina, confiança estratégica e acesso à tecnologia de ponta. Mesmo com as ofertas insistentes da China e da Rússia para fornecer armamentos ao Brasil, incluindo sistemas de defesa aérea, mísseis, radares e drones de longo alcance, os militares brasileiros continuam reforçando seus laços com os Estados Unidos. E essa preferência não é apenas uma questão ideológica ou de lealdade histórica, mas principalmente de praticidade e qualidade. A grande verdade é que o Brasil tem acesso a tecnologias muito mais avançadas por meio de seus acordos com os países da OTAN, principalmente com os Estados Unidos, o que permite que as Forças Armadas operem armamentos compatíveis com os maiores exércitos do mundo. Um exemplo claro desse alinhamento é o programa do caça Gripen F-39, que está sendo desenvolvido pela Força Aérea Brasileira em parceria com a Suécia, mas com forte participação de empresas dos Estados Unidos e certificações compatíveis com a OTAN. O Gripen se tornou não apenas o principal vetor aéreo do Brasil, mas também uma vitrine internacional da capacidade industrial e tecnológica do país. Outro caso emblemático é o cargueiro militar KC-390, da Embraer, já adquirido por nações da OTAN como Portugal, Hungria e Países Baixos, e em negociação com outros países como Suécia e República Tcheca. Além disso, as Forças Armadas têm fechado aquisições diretas com o governo dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro já formalizou a compra de 12 helicópteros UH-60 Black Hawk, uma das aeronaves utilitárias mais confiáveis do mundo, em um contrato avaliado em aproximadamente 451 milhões de dólares. Esses helicópteros são utilizados para transporte de tropas, evacuação médica, apoio logístico e missões de combate em ambientes complexos. O Brasil também encomendou mais de 200 mísseis antitanque FGM-148 Javelin, um dos sistemas mais modernos do mundo para combate a blindados, por 74 milhões de dólares. Esses equipamentos são fundamentais para garantir a dissuasão e a capacidade defensiva do país em caso de conflito de alta intensidade. Mesmo com os Estados Unidos impondo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, uma decisão diretamente ligada ao embate entre Donald Trump e o governo Lula, os comandos das Forças Armadas não alteraram em nada sua postura estratégica. Pelo contrário, de acordo com fontes do próprio alto comando, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica simplesmente ignoraram a posição política do Palácio do Planalto. Em vez de acompanharem o discurso do governo brasileiro contra os Estados Unidos, os militares reafirmaram a aliança com os norte-americanos e reforçaram seus canais diretos com o Pentágono, a inteligência militar dos Estados Unidos e centros de treinamento e doutrina conjuntos. Isso se explica porque, para os militares brasileiros, o alinhamento com os Estados Unidos é uma questão de sobrevivência estratégica. Os oficiais sabem que, sem esse apoio, o Brasil perderia acesso a programas de intercâmbio, satélites de comunicação e sensoriamento, apoio logístico em missões internacionais e, principalmente,
aos sistemas mais modernos do mundo em áreas como guerra cibernética, antiaérea, mísseis guiados e sistemas de comando e controle. Esse tipo de parceria não pode ser substituído nem por Moscou, nem por Pequim, ainda que ofereçam armamentos em condições facilitadas. Vale lembrar que até mesmo a não aquisição de sistemas antiaéreos indianos, que estavam sendo analisados pelo Exército Brasileiro, foi influenciada pelo cuidado em manter compatibilidade com os equipamentos dos países da OTAN. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto o Brasil está fortemente inserido na lógica ocidental de defesa e o quanto os militares prezam por manter esse vínculo intacto. Outro ponto importante a se destacar é a presença militar constante dos Estados Unidos em território brasileiro, algo que reforça essa cooperação estratégica. Todos os anos, tropas americanas e brasileiras realizam exercícios conjuntos como o CORE, Combined Operations and Rotation Exercises, que envolvem treinamento de guerra em selva, combate urbano, resgate, manobras mecanizadas e outras ações táticas de combate. Além disso, os Estados Unidos oferecem suporte direto em programas de inteligência e modernização do sistema C2, comando e controle das Forças Armadas brasileiras. Mesmo com a escalada da guerra econômica entre os dois países, os militares brasileiros seguem firmes em sua posição. Isso ficou ainda mais evidente após a reportagem da CNN Brasil confirmar algo que eu já havia antecipado aqui no canal: militarizando o mundo. As Forças Armadas brasileiras rejeitam qualquer aproximação com ditaduras autoritárias como a China e a Rússia. Fontes de dentro do Ministério da Defesa revelaram que o alinhamento com o Ocidente é considerado uma linha vermelha, que não será ultrapassada por motivações políticas temporárias. Apesar do governo Lula estar tentando romper com os Estados Unidos, acusando o país de perseguições ideológicas, chamando Trump de nazista, atacando Israel e tentando criar uma nova moeda para substituir o dólar no âmbito do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. As Forças Armadas seguem mantendo sua independência institucional e priorizando aquilo que consideram melhor para a soberania nacional. A aliança com as democracias ocidentais, com um foco especial na cooperação com os Estados Unidos. E é justamente por isso que o Brasil, mesmo ainda não sendo uma potência militar de fato, se mantém entre os países com maior potencial estratégico do Hemisfério Sul. O que trava esse avanço não é a falta de apoio externo, mas sim a falta de investimentos internos. Uma crítica recorrente entre os militares ao atual governo federal, que não tem priorizado o orçamento de defesa como deveria. Concluindo, enquanto a política brasileira se radicaliza e cria tensões diplomáticas desnecessárias, as Forças Armadas seguem firmes com os Estados Unidos. Não por ideologia, mas por estratégia. E quem acompanha o canal Militarizando o Mundo já sabia disso muito antes da grande mídia noticiar. Se você chegou até aqui, comenta embaixo o que você acha dessa postura dos militares. Você acredita que o Brasil está certo em manter o foco na aliança com os Estados Unidos?